gente vai ter nossa aulinha aí sobre legislação penal e legislação processual penal. Tá? Antes da gente entrar na legislação, tá? Como é a primeira aula, a gente vai ter que dar uma olhadinha nos princípios do direito penal, tá? Alguns princípios do direito penal, que são mesmo os princípios do direito, né, penal militar. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nos 12 primeiros artigos do Código Penal, que é princípios que vai estar na parte da legislação. Tá? Então, o que seria aí o direito penal, antes da gente entrar na legislação penal? Tá? Segundo o professor André Stefan, é o ramo do direito público encarregado de selecionar as condutas atentatórias aos mais importantes bens jurídicos, sancionando-as com uma pena criminal ou uma medida de segurança. Tá? Então, o que seria o direito penal? Direito penal, um ramo do direito público encarregado a solucionar os conflitos de natureza penal, aplicando uma pena ou uma medida de segurança. Né? Isso é o direito penal, né? O conceito do professor André Stefan. Tá? Então, assim, ó, vamos falar um pouco da aplicação da lei penal. Tá? Como é que se aplica a lei penal, que são os princípios do direito penal. Um pouquinho chato, um pouquinho maçante. Tá? Tanto essa matéria aqui na parte de direito penal militar, como do direito constitucional. Tá? Por quê? Porque são princípios recepcionados, né, pelo Código Penal militar, que estão na Constituição. Primeiro, o princípio da legalidade. Tá? O que seria o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Tá? Aquele dela crime, dela pena sine lege. O que acontece? Esse princípio da legalidade está previsto lá na Constituição Federal. A Constituição que prevê o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade da Constituição do artigo 5º, ele foi transportado para o Código Penal, cujo tem a mesma redação no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, a redação do artigo 5º da Constituição é a mesma redação do artigo 1º, né, do Código Penal. O que quer dizer esse princípio? Tá? Recentemente, né, ano passado, em 2014, teve um caso de um rapaz que foi preso vendendo uma substância, tá, entorpecente, a princípio, que seria, essa substância entorpecente seria LSD, tá, e bala, tá? O que acontece? Ele foi preso, essas substâncias foram enviadas para análise e verificaram que aquela substância não era uma substância conceituada como droga no Brasil. Por quê? Porque quem define o que é droga no Brasil? Quem define o que é droga no Brasil é a Anvisa. Tá? E a Anvisa, através de uma portaria, diz quais são o rol de substância entorpecente. Essa substância não era conhecida no Brasil. Tá? Então, assim, ó, pelo princípio da legalidade, o agente não vai ser punido. Nesse caso, teve repercussão nacional, foi no jornal, foi no Fantástico. O promotor de justiça falou que, infelizmente, não poderiam fazer nada, porque a conduta praticada pelo agente, tá, não era crime, pelo princípio da legalidade. Então, depois que... Isso foi numa final de semana. Tá? Ele foi preso, né, saiu o laudo pericial que aquilo não era LSD, né, e nem êxtase, tá? E a pessoa foi liberada, né, uma vez pelo princípio da legalidade, uma conduta só é definida como crime se tiver uma lei, e a lei tem que ser anterior à conduta do agente. O princípio da legalidade se divide em dois princípios. Princípio da reserva legal, ou seja, uma conduta só é definida como crime no Brasil se tiver uma lei. E princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior à conduta do agente. Tá? Se tiver uma lei posterior, não há aplicabilidade. Tá? A lei tem que ser anterior à conduta do agente. Esse é o primeiro princípio do artigo 2º. Segundo princípio, tá? Eu botei aqui o artigo do Código Penal, tá? Quando a gente vê o Penal Militar, a gente vai ver que só muda a ordem dos artigos, tá? Mas os princípios são os mesmos. Lei penal no tempo. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, em regra, a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu, diferentemente do que acontece com a lei processual penal. Diferente. Então, o que acontece na lei penal? A lei penal ela não retroage, salvo se para beneficiar o réu. Exemplo. Imagina assim, ó, quando a gente cometeu o crime, tá? Ele cometeu o crime de tráfico, tá? Crime de tóxicos. É até interessante que a lei de tóxico não cai num concurso do CFO. Tá? Isso aí não tem lógica. Né? Eles pediram umas coisas que não tem nada a ver. Tá? Crime de lavagem de dinheiro. Tá?
um crime que tudo bem, é julgado pela Justiça Estadual, porque muita gente acha que é da Justiça Federal, tá? Pediu muitas leis que não seriam tão importantes quanto a lei de tóxicos. Mas, enfim, quando a gente cometeu o crime de tóxicos, de tráfico, ele cometeu na vigência da antiga lei, a 6368. Na lei 6368, a pena do tráfico era de 3 a 15 anos. Essa era a pena pelo tráfico. Na nova lei, a 11.343 de 2006, a pena do tóxico é de 5 a 15 anos. Quando ele cometeu o crime, tá? Foi antes de 2006, essa lei aqui é de 2006. Quando ele cometeu o crime, a vigência da lei era a lei antiga. Ele cometeu o crime em 2005, na vigência da lei antiga. E ele foi condenado apenas em 2007, com a vigência da nova lei. Nesse caso, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Quando o juiz for aplicar a dosimetria da pena, ele vai usar como base a lei antiga. Porque se ele usar a lei nova, não vai estar beneficiando o réu, vai estar prejudicando. Tá? Então isso é a lei penal no tempo. Princípio transportado da Constituição Federal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais e sentença condenatória transitada em julgado. Imagina que o agente foi condenado pelo crime de sedução. Tá? O que era o crime de sedução? Teve vigência até 2006, artigo 217. Era aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. Essa conduta deixou de ser crime. Por quê? Porque não tem mais mulher honesta? Porque não tem mais mulher virgem? Não é isso. É que era difícil conceituar a mulher honesta. Tá? Então, deixou de ser crime em 2006. Suponha que o agente foi condenado pelo crime de sedução. Conheceu uma moça, prometeu casamento para manter a cópula sexual, né? Manteve a cópula sexual, né? Utilizando da inocência dela, tá? E, em razão disso, incorreu no crime de sedução. Essa vítima entrou com uma ação civil pedindo uma indenização, né, por ter mantido uma relação sexual mediante um erro, uma fraude, alguma coisa assim na cabeça dela. Ela ganhou uma indenização que esse agente teria que pagar, sei lá, R$2.000 para ela de indenização. Isso é a decisão civil. No criminal, o agente foi condenado, sei lá, a 6 meses. Saiu uma nova lei dizendo que sedução não é mais crime. Ele vai ter que cumprir a pena de 6 meses? Vai ter que cumprir a pena? Não. Isso chama-se o quê? Abolitio criminis. A nova lei aboliu a conduta como crime. E ele vai ter que pagar a indenização? Vai. Porque cessa os efeitos penais, os efeitos civis eles perduram. Tá? Agora vamos supor que o agente teria cometido, né, um crime de homicídio. Homicídio. 121 lá do Código Penal. Tá? O que acontece? Ele foi condenado, né, a uma pena de 6 anos. Homicídio simples, pena de 6 a 20, ele pegou 6 anos. Ele matou a sogra dele. Saiu uma nova lei dizendo que a pessoa que mata a sogra, que se mete num relacionamento teria uma redução de pena de 1/6. Mas ele matou com a vigência da antiga lei. Vai se usar essa nova lei para beneficiar ele? Tem uma redução de 1/6 quando mata a sogra? Vai. Por quê? Porque a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ainda que tenha sentença condenatória, professor, ainda que tenha sentença condenatória, parágrafo único. A lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Tá, então, mesmo tendo uma decisão, vai ter essa redução de 1/6. Como é o nome disso? Novatio legis immellus. Porque a nova lei beneficiou o agente. Se a nova lei extinguir, abolir o crime, abolitio criminis. Se a nova lei beneficiar apenas o agente, novatio legis immellus. Tá? Então, lei penal no tempo, princípio recepcionado pela Constituição Federal. Lei excepcional ou temporária. Essa aí caiu na prova de delegado, né? Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Está lá no artigo 3º. Também um princípio do direito penal militar. Tá? São princípios que tem que ter para a gente ter uma noção para estudar a legislação, tá? E também tem que ter para estudar o penal militar e o penal. Tá? Então, assim, ó, imagina que no dia da eleição,
no dia da eleição, tem uma coisinha chamada lei seca, ou deveria ter, que não era vender bebidas alcoólicas durante o momento da eleição, que seria, durante um período de 0 horas do dia da eleição até as 17 horas. Suponha que um agente abriu o bar em via pública e comercializou bebida alcoólica às 13 horas. Isso é no domingo. Só vieram descobrir que ele vendeu a bebida na segunda-feira. Esse agente vai ser punido? Vai. Por quê? Lei excepcional temporária. Embora decorrido o período de sua duração, que seria até às 17 horas do dia da eleição, ou cessada as circunstâncias que a determinaram, a circunstância cessou, a eleição passou, aplica-se aos fatos praticados durante a vigência. O fato foi durante a vigência, então vai se aplicar a lei. Como é que cai na prova? Aplica-se aos fatos praticados antes e durante, errado. Durante ou depois, errado. É só durante. O entendimento dessa maneira fica fácil. O problema é o jeito que vem na prova. Então, eu leio rápido, eu vejo antes e durante, tá certo. Não, é só durante. Tá? Lei penal em branco. Né? A lei penal em branco é uma aposta bem grande aí para a prova, tá, pessoal? Muito importante tu entender isso aí. Por quê? Porque é o seguinte, isso não está no Código Penal. Renato, o que cai na minha prova ali do CFO? É a lei seca? Não, não é a lei seca não, é a doutrina. Qual é a melhor apostila para mim? É o livro. Pega o livro e vai estudar o livro, não tem para onde correr. Tu tem que estudar o livro, porque tem coisas doutrinárias que não tem na lei. Qualquer concurso de nível superior, tu pode estudar a lei seca. Nível médio, decora a lei. Nível superior, tu decora a lei, a não ser que peça formação em direito. No caso, CFO é formação em direito, então é doutrina. Tu tem que estudar a doutrina. Tá? A gente vai trazendo alguma coisa. Muito importante a lei penal em branco. Né? Para entender o que é a lei penal em branco. Eu vou trazer um termo lá do direito do consumidor, que eu acho bem pertinente. Tá? E cai no teu concurso, direito do consumidor. Claro que não cai o direito em si, cai só os crimes contra a relação de consumo. Tá? Então o que acontece? Lá no direito do consumidor fala de atendimento prioritário. Existe a lei de acessibilidade, tá? Existe a lei de atendimento prioritário, e entre elas eles falam que terá direito a atendimento prioritário pessoas com crianças de colo. O que é uma criança de colo? A lei não define o que é uma criança de colo. Isso é uma norma em branco. Então, para ir num banco, no mercado, tem atendimento prioritário. Pessoas com crianças de colo. Não precisa ser a mãe e não existe uma idade para definir essa criança de colo. O ECA traz como criança pessoas até 12 anos incompletos. Agora, não existe uma definição de criança de colo. Isso é uma norma em branco. Beleza, volta para o direito penal. O que é uma norma penal em branco? A norma penal em branco pode ser em sentido amplo ou em sentido estrito. Esses termozinhos amplos e estritos já não estão mais quase caindo, já cai outro termo, tá? Assim, ó. Artigo 237 do Código Penal. Contrair casamento conhecendo a existência que lhe cause a nulidade absoluta. Tu casar com uma pessoa sabendo que existe um impedimento que vai deixar esse casamento nulo. O Código Penal, que é uma lei, Decreto 2848, diz que casar com pessoa que é impedida, sabendo que tem esse impedimento, é um crime contra a organização da família. A lei diz que é proibido. Quem que é impedido de casar? Aonde eu acho a resposta? Porque ali não tem no artigo 237 do Código Penal. Aonde é que eu acho que é impedido de casar? Aonde? No Código Civil. Ou seja, numa outra o quê? Numa outra lei. Então, se a lei não me responde, deixa a norma em branco, e eu acho em outra lei, isso é uma norma penal em branco em sentido homogêneo. Aí tu tem que lembrar da aula de química. Tá, homogêneo e heterogêneo. O que era uma substância homogênea? Homogênea é quando era só um tipo de substância. Mais ou menos isso. Não é bem, eu acho que é mais ou menos isso. Tu tem só um tipo de substância, era homogêneo. Quando tinha mais de um tipo de substância, era heterogêneo. Lembra? Então foi assim que eu consegui associar, para não confundir. A lei não me deixa claro e eu procurei outra lei, homogêneo ou em sentido amplo. Agora, artigo 237, da Lei 11.343 de 2006. Crime de tráfico. Importar, preparar, exportar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, trazer consigo, depositar, transportar.
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente ou em desacordo com a determinação ou regulamentação legal. Lei de tóxicos, tráfico. A lei me diz o que é droga? Não, a lei não me diz o que é droga. A lei de tóxicos não me diz o que é droga. Ela diz que é proibido comercializar, vender, ter em depósito, transportar, trazer consigo a droga. Quem que me diz o que é droga? A Anvisa, através de quê? De uma portaria. Então, a lei deixa em branco e a resposta está numa portaria. Logo, não pode ser homo, porque é portaria-lei. Em sentido heterogêneo. Só uma curiosidade aí da lei de tóxicos, tá? Duas curiosidades da lei de tóxicos. Primeira, usar droga é crime, tá? Usar droga é crime, né? É um crime que a gente diz que não tem pena privativa de liberdade. Mas o fato de te pegarem usando droga, tu incorre, né, no crime, tá, do artigo 28 da lei de tóxicos. Tá? Então, assim, quais são as penas por usar droga? Tá? Prestação de serviço à comunidade, multa, tá? Ou pegar um esporro, tá? Ser advertido sobre o malefício da droga. Ou seja, não acontece nada contigo na prática. 2. Sobre a lei de tóxico. A lei de tóxico é o seguinte, vocês vão ver muito na parte de prisão, lá na aula de processo penal, é o seguinte. Existem flagrantes, a gente vai dar uma pincelada em prisão porque eu vou explicar temporário, então eu tenho que falar um pouquinho da preventiva e o flagrante. Existem vários tipos de flagrante. Existe flagrante preparado, forjado, urdito, real, maquinado, implantado por terceiro. Aí existe um flagrante, que é aquele flagrante provocado, onde utiliza-se a figura do agente provocador. Eu pego um celular roubado e digo, quer comprar um celular roubado? O cara quer, preso em flagrante. Receptação. Isso eu não posso ser um flagrante preparado onde eu uso o agente provocador. Agora, se um policial, vamos supor, vai numa balada e tem suspeita que um cara está vendendo droga, ele chega lá e fala assim, você tem droga para vender? O cara tem, preso em flagrante. Por quê? Pelo fato de ter em depósito para o intuito de vender. Já é tráfico. Porque o fato dele estar lá na balada com a droga, já é por isso que é válido. É uma exceçãozinha do crime de tóxicos. Tá? Nos demais ele não pode. Pode ver que tu vê na televisão direto, a polícia prendendo em flagrante. Mas, porra, como é que eles prendem em flagrante se eu aprendi que ele não pode usar o policial para comprar droga? É porque a droga, só o fato de eu ter em depósito, já é tráfico. Tá? Isso é interessante. Sujeitos do crime. Eu tenho o sujeito ativo e o sujeito passivo. O ativo é o autor do crime. É o criminoso, bandido. Sujeito passivo, tá? É a vítima ou o Estado. Aí entra aquela história lá da ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Tá? Tipo assim, homicídio. Homicídio, o sujeito ativo é o assassino. O sujeito passivo é tanto a vítima do crime quanto o Estado. Por isso que é ação penal pública incondicionada. Já o estupro, o sujeito ativo é o estuprador, o sujeito passivo é quem? É só a vítima. O Estado não figura como sujeito passivo. Porque tem crime que depende da vontade, a gente sabe, vocês sabem isso aí, né? E crime que não depende da vontade. Tempo e lugar do crime. Tá? Tempo e lugar do crime. Essa parte é chata, não tem jeito. Toda matéria que eu vou dar aula é chata, né? Então o que acontece? Tempo e lugar do crime. Tempo do crime. Lugar do crime. Artigo 4º e artigo 6º. Também mesma coisa no direito penal militar. Igualzinho. Considera-se praticado o tempo do crime. Considera-se praticado o crime o momento da ação ou da omissão no todo ou em parte, ainda que outro seja o momento do resultado. Em relação ao tempo do crime, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade. A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade. O que importa é o momento da ação ou omissão. Em relação ao tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. O que importa é o momento da ação ou omissão. Joãozinho, com 17 anos, atira em seu amiguinho Pedrinho, e esse fica em coma, e só vem a falecer alguns meses depois, quando o Joãozinho já tem 18 anos. Segundo o tempo do crime, o Joãozinho vai responder segundo o ECA ou segundo o Código Penal? ECA. Por quê? Porque em relação ao tempo do crime, para considerar praticado o crime, o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
Teoria adotada pelo Brasil, deu teoria da atividade. Diferente do lugar do crime. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime o lugar onde ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o quê? O resultado. Teoria adotada pelo lugar do crime é chamada teoria da ubiquidade ou teoria mista. Particularmente, eu nunca vi cair mista. Tá? Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Que o que importa é o momento da ação ou omissão. Cuidado, pessoal. Ação ou omissão é a mesma coisa que conduta. Tá? Mais o momento do resultado. Exemplo, um paraguaio que atira no argentino na Venezuela que vem morrer no Brasil. Um paraguaio que atira no argentino na Venezuela que vem morrer no Brasil. Em relação ao lugar do crime, aonde é o lugar do crime? Aonde é o lugar do crime? Ó, considera-se praticado o crime o lugar onde ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte. Onde foi a ação ou omissão? Um paraguaio que atira no argentino na Venezuela que vem morrer no Brasil. Aonde foi a ação ou omissão? A ação foi aonde? Na Venezuela. No todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria produzir o quê? O resultado. Então o lugar do crime é Venezuela e Brasil. É os dois, porque a ação foi na Venezuela e o resultado foi no Brasil. Como é que cai na prova? O Paraguai vai responder segundo o direito penal brasileiro? Vai? Vai. O venezuelano eu não sei, mas o brasileiro vai. Tá? Porque o crime também ocorreu no Brasil. Falou em tempo e lugar do crime, é só tu lembrar do macetezinho da luta. Né? Tu falou em tempo e lugar do crime, tu lembra da luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo do crime e lugar do crime. Princípio da territorialidade e princípio da extraterritorialidade. Princípio da territorialidade e princípio da extraterritorialidade. Artigo 5º, é bem simples. Aplica-se a lei penal brasileira, sem prejuízo de convenções e tratados de direito internacional, ao crime cometido no Brasil. Praticou o crime no Brasil, vai se aplicar o direito penal brasileiro. Simples. O que seria o Brasil? O Brasil é águas, e território brasileiro, né? Terras. Tá? E existe uma coisinha que é a extensão do território nacional. Né? O que seria a extensão do território nacional? Aeronaves e embarcações. Todos dois a serviço do país. Princípio da territorialidade. Aplica-se ao direito penal brasileiro sem prejuízo de regras de direito internacional. Tá? Além do território, espaço aéreo e águas brasileiras, considera-se extensão do território nacional, aeronaves e embarcações a serviço do país. Única pergunta da prova. Eles pegam uma autoridade, um prefeito, um vereador, fala que ele está comemorando uma festa, um aniversário, né, um evento, e coloca essa autoridade dentro de águas que não são brasileiras. E aí eles colocam um estupro, um homicídio, né, ou uma tortura, algum crime assim, e pergunta se o agente que praticou o crime vai responder segundo o direito penal brasileiro. Não. Porque embora esteja uma autoridade, um prefeito, a embarcação não está a serviço do país. A pergunta é só essa. Tá? Então, assim, ó, só toma cuidado que quando ele bota assim, o navio da Marinha Mercante Brasileira, ele não precisa falar que está a serviço. Subtende-se que está a serviço. Avião presidencial, embora não fala que a presidente esteja lá, subtende-se que está em serviço. Tá? Princípio da extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei penal brasileira, embora cometido no estrangeiro. Em regra, tu só é punido no Brasil se tu cometeu o crime no Brasil. Se tu não cometeu o crime no Brasil, tu não é punido no Brasil. Essa é a regra, mas vamos ver exceção. Embora seja cometido no estrangeiro, o agente responde segundo o direito penal brasileiro. Quando? Quando o crime é contra a vida e a liberdade do presidente da República.
eu não falei vice e eu não falei contra a honra. Isso cai direto. Embora praticado no estrangeiro, a gente responde segundo o direito penal brasileiro. O crime praticado contra a vida, liberdade e honra do presidente. Está errado, honra não. É vida e liberdade. Os crimes contra o patrimônio e a fé pública da administração pública direta e indireta. É União, Estado, município, federal, sociedade, economia, empresas públicas, autarquia, fundação. Então, assim, ó, o crimes contra o patrimônio e a fé pública. Falsificação de real no Paraguai. Falsificação de dinheiro é um crime contra a fé pública. O agente, embora esteja falsificando no Paraguai, ele responde segundo o direito penal brasileiro. Né? Crimes contra a administração pública. A quem está em serviço. Sou funcionário público, estou fazendo uma missão de interesse público. Trabalho aqui na administração pública, na polícia. Tá? Aí vou fazer uma análise da polícia norte-americana, alguma coisa assim. Né? Eu estou ao serviço da administração. Vou ficar 6 meses lá. Aí eu estou lá analisando e aí eu estou fazendo um esquema de desvio de dinheiro, um sistema de corrupção passiva, né, um peculato. Eu estou a serviço e cometo um crime contra a administração pública. Embora praticado no exterior, respondo segundo o direito penal brasileiro. Só aqueles crimes lá de peculato, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, né, violação de sigilo funcional, tá? Embora praticado no exterior, sou punido segundo o direito penal brasileiro. E o crime lá de genocídio. O genocídio, ele é interessante porque ele é um crime hediondo. Tá? O genocídio, ele é hediondo, ele não é equiparado, ele é hediondo. Tá? É atentado contra a vida de um povo. Tá? Tipo assim, eu vou acabar com tudo que é anão. Não é porque eu não gosto de anão. Me confunde com criança, eu vou acabar com os anãos. Isso é genocídio. Né? Porque o meu intuito é acabar, exterminar os anões. Tá? Também, embora praticado no exterior, a gente responde segundo o direito penal brasileiro. E tem uma peculiaridade do crime de tortura. Uma peculiaridadezinha da tortura. Que é assim, ó, se houver uma tortura em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e a vítima é brasileira, e o agente não é punido no local onde ocorreu a tortura. Imagina que foi um brasileiro lá para o Japão, ele foi torturado no Japão. No Japão lá, quando a tortura é feita contra o estrangeiro, o Japão não pune. Não é absolvido, é não punir. Suponha que esse japonês pise em território nacional. Na hora que ele pisa em território nacional, ele é punido segundo o direito penal brasileiro. Crime de tortura, quando a vítima é brasileira, e o autor da tortura se encontra em solo brasileiro. Ele é punido segundo o direito penal brasileiro. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil? Eu posso abater a pena cumprida no estrangeiro? Pode. Se for pelo mesmo fato, e a pena for idêntica, computa a pena, quita a parada. Se não for a mesma pena, computa, reduz. Exemplo. Imagina que eu estou cometendo um tráfico internacional de drogas. Na hora que eu estou entrando no Brasil, estou trazendo droga lá da Argentina, na hora que eu estou entrando no Brasil, eu sou preso na alfândega lá, na imigração, sei lá. Quando eu estou tentando entrar, eu viro lá que eu estou com droga. Em vez de me segurarem no Brasil, eles me mandam para a Argentina. Porque lá é crime, né, sair do território nacional com droga, vamos supor. Lá eu sou punido, pego uma pena de 5 anos. Mas no Brasil eu também cometi crime porque eu entrei em território nacional. E no Brasil eu também estou sofrendo um processo criminal. Peguei 5 anos no Brasil. O fato de eu cumprir lá na Argentina, chegando no Brasil, a pena é computada. Abate a pena, morre 5, fechou. Agora, se no Brasil eu pegar 7, na Argentina 5, quando chegar aqui no Brasil eu vou ter que cumprir o restante dos 2 anos de pena. Tá? Eu posso validar uma sentença estrangeira no Brasil? Isso aqui é coisa que passa batido no Código Penal. Tu estuda e tu nunca vê. Pô, eu nunca vi isso aí. Pois é. Tá? O que acontece? O cara foi condenado a 10 anos lá na Itália, pelo um crime. Tem nada a ver com o Brasil. Ele está aqui no Brasil. O Brasil pode prender ele e fazer ele cumprir a pena que foi imposta a ele na Itália? Tu acha que o Brasil pode? Não, ele não pode. Mas ele pode validar a sentença estrangeira no Brasil. Vai validar para quê? A sentença estrangeira, quando aplicada à lei brasileira, produz na mesma espécie as mesmas consequências, podendo ser homologada no Brasil. A gente pode homologar a sentença estrangeira no Brasil. Para quê? Obrigar o condenado a reparar o dano. Tá? Uma sentença criminal, que ele tem que pagar uma indenização para bloquear os bens dele, a justiça internacional lá na Itália pede para fazer o bloqueio dos bens aqui dele, a gente pode fazer, não tem problema. E sujeitar-se à medida de segurança.
tá, restritiva, tipo, ele foi condenado lá, perdeu o direito de dirigir. Né, uma medida de segurança para ele não poder dirigir. Aí chegando aqui a gente pode validar isso aí, porque os estrangeiros eles podem dirigir no Brasil. Né, eles pegam uma autorização e tal para dirigir, a gente pode validar isso aí para não deixar ele dirigir. Tá, sem problema nenhum, não pode fazer cumprir pena. Agora, aplicar uma medida de segurança ou sujeitar ele a pagar uma indenização, pode. Prazo. Como é que conta o prazo no direito penal? Né, o prazo no direito penal. Ah tá, eu pulei uma parte, tá? Volta. Não costumo fazer isso, mas vamos voltar. Lembra da lei penal no tempo? A lei penal no tempo, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, diferente da lei processual penal. A lei processual penal, ela tem eficácia imediata. Eficácia imediata. É aprovada a lei e ela vai ter aplicabilidade. Exemplo. No caso Nardoni, o caso Nardoni foi um caso muito interessante, existia um recurso chamado protesto por novo júri. Todo mundo que é condenado a pena há mais de 20 anos tem direito ao recurso protesto por novo júri. Durante o processo deles, esse recurso foi extinto, o protesto por novo júri. Eles foram condenados a pena acima de 20 anos e eles recorreram o recurso e foi indeferido. Qual foi o entendimento? O entendimento é o seguinte, que já é pacífico no direito processual penal, que a lei processual penal ela tem aplicabilidade imediata, ainda que seja para prejudicar o agente. Foi para prejudicar o Nardoni, mas tem aplicabilidade imediata. Então tem que ficar ligado, porque não se fala muito em aplicação da lei penal no tempo, né? Se fala muito, mas lei processual penal no tempo não se fala muito. A processual tem aplicação imediata. A penal só se for para beneficiar o réu. Retroage. O prazo. Como é contado o prazo do direito penal? Fui preso hoje, no dia 5 de janeiro de 2015, às 10 horas da noite. Conta um dia que eu estou preso quando? No dia 6 de janeiro, que horas? Às 0 horas. Por quê? O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Cuidado com isso. Tu vai ter civil, tem processo civil? Não. Então assim, ó, então, ainda bem. Porque aí tu pode confundir os prazos, né? Esses prazos cíveis, que é no primeiro dia útil subsequente. O penal é assim, ó. Tu computa o primeiro dia e o último. Tu computa ou não? O último. Não, tu exclui. Se exclui. Funciona assim, ó. Vamos supor. Eu fui preso hoje, no dia 5 de janeiro de 2015. Tive o processo criminal, fui condenado no dia 5/3 de 2015. Há uma pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias. Essa sentença saiu agora. Primeiro dia que eu fui preso, às 10 horas da noite, conta. Esse tempo que eu fiquei preso preventivamente, pode abater na pena? Pode? Como é o nome disso? Detração. Tá? Detração. Como é que é o nome do trabalho do preso? Preso não trabalha na cadeia? Como é que é o nome? Detração é abatimento de pena. Remissão. Remissão é com 2 S ou com C cedilha? Depende do quê? Exatamente. É só tu lembrar da missa. Perdão, eu peço na igreja, eu vou na missa pedir perdão. Aí aqui é com C cedilha. Os 2 S é do português, tá? Do perdão. Tá? Remissão é o trabalho do preso. Trabalha 3, ganha 4. Detração é o abatimento de pena. Então assim, ó, como é que eu vou cumprir essa pena? Eu posso fazer o seguinte, como ele está preso já, eu posso ignorar a sentença. Eu fiquei preso desde o dia do fato, então eu posso ignorar a sentença. Eu só jogo em cima direto. Ó. Ah não, desculpa. 25/3 de 2018. Eu tenho que cumprir esse dia? Eu cumpro ele até meia-noite para poder sair? Não, por isso que o dia do final é desprezado. Tu não precisa cumprir o dia 25. 0 horas do dia 25, eu estou liberado. Provavelmente eu não consigo sair às 0 horas. De manhã cedo, lá vai o alvará de soltura e eu só ir embora de manhã. Tá? Por quê? Porque é desprezado o último dia.
O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, tu pega o calendário e soma direto, não tem onda. Tu não vai somar que nem no processual, que 1, 2, 3, 4, é 30 dias. Não, é mês direto, tu vai direto, não interessa se é fevereiro, 30, 31. Tá. E as frações de dia? O que é fração de dia? Hora. A hora é desprezada. E na pena de multa, o que é desprezado? A fração de cruzeiro, que nem tem mais. Tá? Só para lembrar, eu tenho sanção. Quais são os 3 tipos de sanção que eu tenho? Pena, medida socioeducativa e medida de segurança. Medida de segurança, via de regra, para doido. Medida socioeducativa para adolescente. E pena para pessoas que são imputáveis. Dentro da pena, eu tenho 3 tipos de pena. Quais são os 3 tipos de pena? Privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Pena de multa. Qual é o mínimo de multa que pode ser aplicado a alguém? São 10 dias multas e o máximo 360 dias multas. Cada dia a multa pode valer 1/30 de um salário mínimo até 5 vezes o valor do salário mínimo. Pega a condenação do juiz. O juiz condenou a 20 dias multas. 20. Qual é o valor de cada dia multa? Meio salário mínimo. Pega o meio salário. 20 vezes meio salário. Nunca vai cair um cálculo desse porque o examinador não consegue fazer a pergunta. Não é que não dá. Sim, ele não consegue fazer a pergunta, porque ele já fez direito para fugir do quê? Da matemática. Então ele não consegue fazer. É engraçado. Eu me pergunto por que em prova não cai dosimetria da pena? Porra, é tão escroto que a gente pode perguntar. João foi condenado a tanto de pena, cumpriu não sei quanto, né? Quanto é o restante de pena dele? É quase impossível cair esse tipo de questão. Aí tu tem que calcular toda a pena. Prescrição, às vezes, eles pedem. Né? Aí eles usam a prescrição, aquela jogada do cara ter mais de 70 anos e menos de 21, que a prescrição é na metade. Tá? Eles sempre botam essa, eles botam um velho lá e pergunta a prescrição. A galera esquece esse detalhe e erra toda a conta. Tá? Então, qual é o detalhe? Aí tá, dentro da pena, multa, privativa de liberdade e restritiva de direito. A restritiva de direito tem uma porrada. Tu pode converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Tá? Se for até 1 ano, uma restritiva. Se for mais de 1 ano, 2 restritivas e multa. Tá? O que acontece? Se eu pegar uma privativa de liberdade, que é detenção e reclusão, que a diferença entre as duas é que a reclusão tem regime fechado, e eu converter para uma restritiva de direito, se tu não cumprir a restritiva de direito, o que acontece? Tu quebra e tu vai pegar qual? A privativa de liberdade. Se eu converter a restritiva de direito em multa e eu não pagar a multa, volta para a restritiva? Não, a multa não volta. A multa não volta. Tá? Vira dívida ativa. Vira dívida ativa. A multa não volta. Só que tu não pega só a multa, tu pega a privativa de liberdade e a multa. Tá? Tu converte a restritiva de liberdade, tá? Quando é a pena até 1 ano. Passou de 1 ano, não dá mais sua multa. É só até 1 ano. Tá? Então, assim, ó, tu não tem a volta para restritiva de liberdade. Tá? Só a multa não volta para a privativa de liberdade. Agora, a restritiva de direito volta para a privativa de liberdade. Tá? Só para a gente lembrar um pouquinho. Legislação especial. Aqui é o ponto. Todo fato incriminador, toda a conduta que é crime, não interessa onde. São leis especiais, leis espartas, como o pessoal preferir dizer. Toda conduta que é definida como crime, tu vai usar as regras do direito penal. Então, o direito penal, ele está em cima. A regra é dele. Primeiro eu tenho a Constituição, depois eu tenho direito penal, claro, tem a Constituição 1 e tem, 30 embaixo da Constituição. Só que tu no mesmo patamar. A gente vai parar a penal. Então, a Constituição, depois tem a área penal. Todo crime, tu usa o direito penal. Todos os crimes. A não ser que tenha uma lei especial que dê outras definições. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Se esta lei não dispuser modo diverso. Vou dar um exemplo. Eu cometi um crime de estupro. O estupro, a pena é de 6 a 10 anos. No Código Penal, se eu pegar uma pena até 4 anos, qual é meu regime prisional? Até 4. Não, qual é o regime prisional? Até 4. Aberto? De 4 a 8. Semi-aberto. Acima de 8, fechado. Cometi estupro. Porra, eu peguei 6 anos. Por que é regime fechado? Porque existe uma lei especial, que é a lei dos crimes hediondos, que define que é inicialmente cumprido em regime fechado. Beleza? Então, assim, ó, por que quando um militar comete um crime militar,
contra o militar, ele é julgado no direito penal militar, porque existe uma lei especial que define de outra maneira aqui as punições para os militares. Tá? Então a regra é sempre do direito penal.